Um sinal misterioso tem intrigado astrônomos há mais de 3 décadas. Descoberto em 2022, ele já estava presente nos registros astronômicos desde pelo menos 1988. Diferente de qualquer outro sinal já identificado, ele se repete a cada 22 minutos e vem de um objeto a 18 mil anos-luz da Terra. O mais impressionante, ele manteve uma rotação incrivelmente estável por 35 anos, algo quase impossível para um objeto cósmico que emite radiação. A princípio, os cientistas suspeitaram que pudesse ser um pulsar, um tipo de estrela de nêutrons que emite feixes de rádio como um farol no espaço. Mas havia um problema. Pulsares giram muito rápido, algumas vezes por segundo, enquanto esse objeto leva quase 22 minutos para completar uma rotação. Além disso, ele não demonstrou sinais de desaceleração significativa em 35 anos, algo que contradiz tudo o que se sabe sobre esses corpos celestes. Pulsares são formados quando uma estrela massiva explode em uma supernova. O que resta desse colapso é um núcleo incrivelmente denso, composto quase inteiramente de nêutrons. A gravidade é tão intensa que um simples cubo de açúcar desse material pesaria bilhões de toneladas. Essas estrelas giram em alta velocidade e emitem radiação em feixes direcionados. O que torna esse novo sinal tão estranho é que, para um pulsar tão lento, sua emissão de rádio já deveria ter cessado. Outro detalhe chamou a atenção. As emissões desse objeto variam de 30 segundos a 5 minutos, uma característica incomum para qualquer pulsar conhecido. Além disso, as oscilações da luz que ele emite seguem padrões similares aos das estrelas de nêutrons, mas sem se encaixar em nenhuma categoria já catalogada. Isso levantou uma questão intrigante. Seria esse um novo tipo de objeto cósmico? A estabilidade de sua rotação sugere uma estrutura incrivelmente rígida e resistente, capaz de evitar mudanças perceptíveis, mesmo após décadas emitindo radiação. No entanto, mesmo as estrelas de nêutrons mais estáveis perdem energia ao longo do tempo. Esse objeto, por algum motivo, não está desacelerando da maneira esperada. Ao longo dos anos, os astrônomos tentaram encontrar sinais semelhantes no céu. Se houvesse outros objetos emitindo pulsos nesse mesmo padrão, seria mais fácil identificar o que ele realmente é. No entanto, até agora, o GPMJ 183910 continua sendo único. Isso pode significar duas coisas: ou ele é extremamente raro, ou existem outros sinais como esse que ainda não foram detectados. A ciência conhece muitos fenômenos espaciais, mas este continua sendo um mistério sem solução. Ele não se comporta como um pulsar, não age como um magnetar, e não se encaixa em nenhuma categoria já estudada. Se há mais objetos como ele no universo, encontrá-los pode ser a chave para entender uma nova classe de corpos celestes que desafiam nosso conhecimento. Pulsares são conhecidos por serem os relógios cósmicos do universo, girando com precisão e emitindo feixes de rádio ao longo do tempo, mas nenhum pulsar dura para sempre. À medida que perdem energia, sua rotação desacelera e, eventualmente, eles entram no chamado Vale da Morte. Quando isso acontece, deixam de emitir radiação e se tornam invisíveis para nossos telescópios. O estranho sinal vindo de GPMJ 183910 desafia essa lógica. Ele está bem abaixo da linha do Vale da Morte, onde um pulsar já deveria ter se apagado há muito tempo. Mas contra todas as expectativas, ele continua emitindo seu pulso de rádio há pelo menos 35 anos. Nenhum modelo atual consegue explicar isso. Pulsares giram rápido e quando desaceleram, sua energia cai drasticamente. GPMJ 183910, no entanto, tem uma rotação extremamente lenta e mesmo assim continua ativo. Além disso, sua estabilidade é anormal. Se fosse um pulsar comum, sua rotação deveria estar desacelerando com o tempo, mas os cálculos mostram que ele manteve praticamente o mesmo período de rotação ao longo de 3 décadas, algo que não deveria ser possível. Com as regras conhecidas da astrofísica falhando, os cientistas consideraram outra possibilidade: um magnetar. Magnetar são estrelas de nêutrons com campos magnéticos extremamente intensos, cerca de 1000 vezes mais fortes que os dos pulsares comuns. Esse magnetismo extremo pode gerar emissões poderosas, mesmo quando a rotação da estrela está desacelerando. Uma das características mais impressionantes dos magnetars são os chamados starquakes. A crosta dessas estrelas é tão rígida e sob tanta pressão que, ocasionalmente, libera enormes quantidades de energia em eventos catastróficos. O maior starquake já registrado ocorreu em 2004, vindo de um magnetar chamado SGR 1806-20. A explosão foi tão intensa que, se estivesse a
a apenas 10 anos-luz de distância, teria causado uma extinção em massa na Terra. Se GPMJ 1831 fosse um magnetar, sua emissão de rádio poderia estar ligada a um desses eventos, mas havia um problema. Starquakes duram apenas alguns anos, liberando energia rapidamente antes de desaparecer. Esse sinal, no entanto, já dura mais de 3 décadas, nenhum Starquake conhecido teve uma duração tão longa. Outro fator que descartou essa hipótese foi a ausência de raios-x. Magnetas emitem quantidades massivas de raios-x junto com suas ondas de rádio, mas quando os cientistas apontaram telescópios de raios-x para a fonte, não encontraram nada. O objeto estava completamente silencioso nesse espectro. Isso foi um golpe fatal para a teoria do magnetar. Sem respostas, os astrônomos se depararam com um grande problema. Se não era um pulsar e também não era um magnetar, então o que poderia ser? O mistério se aprofundava. Se há uma coisa que os cientistas aprenderam ao longo dos anos, é que sempre há algo novo a ser descoberto. GPMJ 83910 pode ser a peça que falta para revelar um novo tipo de objeto cósmico, algo que desafia a nossa compreensão do universo. E se esse for o caso, encontrar outros sinais como esse pode ser a chave para desvendar um fenômeno completamente inexplorado. O sinal GPMJ 83910 não se comporta como nada já observado. Depois de descartarem a possibilidade de que fosse um pulsar ou um magnetar, os astrônomos começaram a buscar outras explicações. Uma das hipóteses levantadas foi a de que a fonte poderia ser uma anã branca altamente magnetizada. Anãs brancas são o estágio final de estrelas como o Sol. Quando uma estrela dessa categoria esgota seu combustível, ela colapsa em um núcleo extremamente denso, aproximadamente do tamanho da Terra, mas com uma massa comparável à do Sol. O material dentro dela é tão comprimido que uma única colher de chá dessa substância pesaria toneladas. Mas há um detalhe. Anãs brancas normalmente não emitem sinais de rádio tão intensos. O único caso conhecido é AR-SCO, um sistema onde uma anã branca interage com uma anã vermelha, gerando pulsações de rádio. No entanto, a intensidade desse sinal é 1000 vezes menor que a do misterioso GPMJ 83910. Para que uma anã branca emitisse um pulso tão poderoso e estável por décadas, precisaria de um campo magnético imensamente forte, algo nunca observado antes. Além disso, a maioria das anãs brancas pulsa lentamente e tem períodos de rotação bem maiores do que os dos pulsares. Isso poderia explicar a rotação lenta do sinal de 22 minutos, mas não sua estabilidade extrema. Se fosse uma anã branca, ela deveria estar perdendo energia gradualmente, alterando minimamente seu período de rotação ao longo dos anos, o que não foi detectado. Se não é uma anã branca, o que poderia ser? Algumas estrelas binárias, onde 2 corpos celestes orbitam um ao outro, também podem gerar emissões de rádio. Sistemas com planetas gigantes ou anãs marrons interagindo com o campo magnético da estrela podem produzir ondas de rádio fracas, mas fracas é a palavra-chave aqui. Esses sinais são milhões de vezes mais fracos do que o de GPMJ 183910. Se fosse esse o caso, precisaríamos estar diante de um sistema binário absurdamente energético, algo que nunca foi visto. Com todas as explicações convencionais falhando, os cientistas começaram a considerar outra possibilidade. Talvez esse não seja um caso isolado. Se um objeto como esse existe, pode haver outros. Talvez existam sinais semelhantes já registrados, mas ignorados nos bancos de dados astronômicos. Se esse for o caso, significa que há uma nova classe de objetos astrofísicos no universo, algo que nunca foi documentado. Mas há outra hipótese ainda mais intrigante, um sinal que se repete com precisão por 35 anos, desafia qualquer explicação natural conhecida, e isso levanta um questionamento inevitável. E se a origem desse sinal não for natural? Em 1977, um astrônomo detectou um sinal de rádio vindo do espaço que nunca foi repetido. Chamado de sinal WOW, ele durou apenas 72 segundos, e até hoje ninguém sabe sua origem. O que torna GPMJ 1.839.000 tão diferente é que ele não desapareceu. Por décadas, ele continuou a emitir seus pulsos com uma precisão que desafia as leis naturais conhecidas. Se fosse uma tentativa de comunicação de uma civilização avançada, qual seria seu objetivo? Algumas teorias sugerem que um sinal repetitivo e duradouro poderia ser um tipo de farol intergaláctico, uma maneira de dizer: estamos aqui para quem estiver escutando, mas até agora não há como provar nada. O mistério continua, e os cientistas ainda não sabem o que está por trás desse estranho sinal. Ele pode ser um fenômeno natural ainda não compreendido ou algo completamente inesperado. De qualquer forma, ele representa um desafio para nosso entendimento do cosmos.
E talvez, ao encontrar mais sinais como esse, finalmente consigamos respostas. Desde a descoberta do sinal G-PMJ 1839-10, os cientistas têm vasculhado bancos de dados astronômicos em busca de pistas. Se esse sinal não se encaixa em nenhuma categoria conhecida, a única maneira de compreendê-lo é encontrar outros iguais, mas até agora nada parecido foi identificado. A dificuldade está nos detalhes. Se o sinal fosse extremamente brilhante ou variado, chamaria a atenção facilmente. Mas ele se esconde em meio a milhões de outros registros de rádio, captados por telescópios ao longo das décadas. Encontrá-lo foi um golpe de sorte, e agora os astrônomos tentam repetir esse feito. A maior esperança está nos arquivos de observatórios que operam há décadas. O próprio GPMJ 183910 foi encontrado em dados antigos, datados de 1988. Isso sugere que outros sinais semelhantes podem estar enterrados nos registros, esperando para serem identificados. Se mais sinais como esse forem detectados, a ciência poderá começar a identificar padrões. Esses padrões podem revelar uma nova classe de corpos celestes, que até agora passou despercebida. Mas se não houver outros sinais semelhantes, a explicação pode ser ainda mais misteriosa. O fato de GPMJ 1839 não se encaixar em nenhuma categoria conhecida desafia profundamente nosso conhecimento sobre pulsares, magnetars e outros remanescentes estelares. Os modelos atuais não conseguem explicar sua estabilidade extrema, sua rotação lenta e sua emissão contínua de rádio. Algo está acontecendo, e a astrofísica ainda não tem as ferramentas certas para entender. Isso pode levar a uma revolução na ciência. Muitas descobertas importantes surgiram de fenômenos inexplicáveis. Quando os primeiros pulsares foram detectados, os cientistas cogitaram a possibilidade de sinais extraterrestres, pois nada parecido havia sido visto antes. Hoje, sabemos que são estrelas de nêutrons girando a velocidades extremas. O mesmo pode acontecer agora. O sinal de 22 minutos pode ser o primeiro vislumbre de um novo tipo de objeto cósmico, que desafia tudo o que sabemos sobre a evolução estelar. Enquanto isso, o mistério continua. O sinal persiste, repetindo-se como um relógio cósmico, sem nenhuma explicação plausível. Se há outros como ele no universo, é apenas uma questão de tempo até que sejam encontrados. Mas até lá, GPMJ 1839 permanece como um dos maiores enigmas da astronomia moderna.